Shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja com todos. Mais um estamos aqui a gente falar sobre Sefriat Haomer, ou seja, a nossa santidade, né? Sobre a questão da nossa santidade. A nossa parashat de hoje, né? Parashat Emor, lemos aqui os trechos relacionados às festas que são lidas em cada um dos Hagim, né? Que logo depois de mencionar que a festa do Pêssego, a Torá descreve que a mitzvah da contagem do homem, né, que ele diz aqui, né, que vocês contarão no dia seguinte a feriado Pêssego, quando vocês trouxerem o homem como uma oferenda agitada, né, de 7 semanas completas até o dia seguinte, a 7ª semana, que vocês contarão 50 dias, quando oferecerão uma festa de Minchá do novo trigo a Hashem. Então, essa aqui é a festividade do Pêssego. Tem a contagem do Homem, que é o Sefriat Haomer, que no caso a nossa santidade. E durante esses dias nós praticamos mais fortemente o dia que nós nos purificamos perante Hashem, né? Então, dentro da introdução, vamos fazer aquelas nossas preces que a gente faz toda vez. Shema Israel, Shema Elohim, Shema Yad, Argarezim, Netzarav, Netzarechim. Ouve Israel, o eterno nosso Elohim, o eterno é único. Amarás o eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Estarão essas palavras que hoje ordenam em seu coração. Será seus filhos diligentemente, andando pelo caminho, deitar-te e levantar-te. E serão como sinal a sua mão, e como memorial na sua testa, como eles as portas, e as portas de sua casa. Então, olha só. Aqui a gente veja algumas perguntas que eu tenho nas minhas mãos aqui, que surge a leitura deste Pasuk, né? E por meio delas aqui, chegamos à essência, né, da contagem do Homer, de acordo com o Hassidut. A primeira pergunta aqui é do versículo que diz que se trazia a oferenda do Homer, literalmente, no caso, literalmente, é o seguinte, ao Shabat. O Shabat vem do verbo lishbot, né, que é para cessar. Por isso o Hag ele pode ser chamado de Shabat. Assim também o Homer, que tinha que ser trazido no dia seguinte, ao primeiro do Yom HaShabbat, ele pergunta aqui, seria o seguinte ao primeiro Yom Tov, Shabbat de Pêssego? O dia seguinte ao Yom Tov de Pêssego nada mais é que o segundo dia do Pêssego, ou o dia 16 de Nissan, que de acordo com ele, tem uma perguntinha que ele faz aqui. Não haveria um modo mais simples para a Torá se expressar? Ele pergunta se nos iria um modo mais simples da Torá falar sobre esse dia. Essa que é a expressão aqui utilizada pela Torá, o Mimachorat HaShabbat, que literalmente no dia seguinte ao Shabbat, ele causou aqui muita confusão ao longo das gerações. O Tzadokim, né, que se negava a aceitar o que os nossos sábios ensinaram, entendiam essa expressão ao pé da letra. Para eles, o primeiro dia da contagem do Homer sempre deveria coincidir com o Shabbat. Sempre deveria coincidir com o Shabbat, né, que entendia a expressão ao pé da letra. Mas, no caso do dia da contagem do Homer, né, sempre deveria coincidir com o Shabbat para que ele pudesse ser oferecido o Mimahot HaShabbat, no dia posterior ao Shabbat. Assim como o Shavuot, né, sempre coincidiria o dia seguinte ao 7º dia do Shabbat, que na verdade significa 7 semanas, né? A Gemara aqui, ela conta que o Tzadik, ele explicava que pelo fato do Moshe amar o povo, queria lhe dar 2 dias consecutivos de folga, né? Por isso, o Shavuot para o Tzadokim sempre coincidia com o domingo, e logo depois do Shabbat, tendo um feriado prolongado, porque então a Torá, a pergunta é, por que então a Torá escreveu desse jeito e não usou uma expressão mais vamos dizer assim, menos complicada, né? Se tivesse escrito Mimahot HaPêssego no dia seguinte ao Pêssego, ou Mimacharot Hork, que no dia seguinte ao Yom Tov, seria mais simples. Agora, por que justo aqui a Torá ela chama o Yom Tov de Shabbat? Por que ela chama o Yom Tov de Shabbat? Por que será que tem essa expressão, né? A segunda pergunta que eu tenho aqui feita pelo Sefer Hanihut, Mitzvah 306, que no caso aqui o objetivo da contagem do Homer é preparar-se para o recebimento da Torá. Logo que ao sair do Egito, o povo usou essa mitzvah como um preparativo, né, para a outorga da Torá.
se a ideia é preparar, né? Se a ideia é preparar-se para receber a Torá, aí ele faz uma pergunta: por que não começar a contar logo os que saíram do Egito, no primeiro dia do Pêssego, em vez do segundo? A resposta que eu tenho aqui é do Hiduta, é bem técnica, né? Ela diz o seguinte, que já que no primeiro dia há muitos mitzvot e se começa o segundo dia, só isso, né? Ou seja, já que no primeiro dia as mitzvot se começam no segundo dia. A terceira pergunta aqui que ele faz é: qual é a conexão entre Sefirat Haomer e a contagem do Omer, que vai desde o segundo dia de Pêssego até o Shavuot, e a oferenda do Omer, que no caso aqui que era oferecida no segundo dia do Pêssego. O Hinuk diz que, de fato, não há conexão. Em vez de especificar a data do início da contagem, que seria 16 de Nissan, a Torá diz que se trata do dia que se oferece a oferenda ao Omer. E por isso a contagem leva este nome, né? Ele fala aqui que é um pouco difícil de aceitar que todos os dias da contagem leve o nome de Omer, sem ter ligação nenhuma com ele. A quarta pergunta, feita pelo Sefer Hanuk, é essa: por que contamos quantos dias já passaram se quando alguém está esperançoso, conta quantos dias faltam? Mais uma vez aqui ele responde de forma muito simples e técnica. Ele responde o seguinte: para não nos assustarmos com a grande quantidade de dias que faltam logo no início. É isso. A quinta pergunta, os Rishonim já perguntam o seguinte: sempre que cumprimos pela primeira vez uma mitzvah, que é feita de vez em quando, recitamos a bênção de Sheharianu. Agora a pergunta é: por que não recitamos Sheharianu na primeira vez que cumprimos a mitzvah da contagem? Aí ele tem aqui um argumento, eu já estou gravando diferentemente aqui, né? Isso nos leva a outra pergunta, que depois da destruição do templo, qual é o status de Sefirat Haomer? O Deoraita da Torá ou é Derabanan, nosso sábio? A discussão aqui, meus irmãos, está fundamentada aqui na pergunta se o contagem tem uma missão por si ou se está totalmente vinculado à oferenda do Omer. Agora, no caso aqui, muitos Rishonins dizem que pelo fato de não termos o tempo de oferenda do Omer e a mitzvah da contagem se torna Derabanan, né? Ou seja, se torna dos nossos sábios, eles que contam, eles que sabem a contagem correta de quantos dias, meses, né? E se está perto ou não de chegar à sua festividade. O Baal Hamaó, quer dizer, ele diz aqui que no tratado de Pesachim indaga a falta de Sheharianu nesse mitzvah. Ele responde que todo motivo de continuarmos a contar é apenas uma lembrança ao serviço do Mishkan. E isso torna Derabanan. Lembrar-se dessa situação nos causa tristeza. E, portanto, não decretar o Sheharianu. Ou seja, essa resposta fica complicada de aceitar, porque existe uma mitzvah que também é Derabanan e também a fazemos em lembrança do Mishkan, pela qual recitamos o Sheharianu, ou seja, as 4 espécies em Sukkot. O versículo de Vaikra 23:40 diz o seguinte: vocês tomarão para si próprio no primeiro dia de Sukkot uma fruta da árvore da cidreira, uma folha fechada de palmeira, ramos de murta e salgueiros que crescem, né, próximo de ribeiro. Só o primeiro dia aqui, é deoraita, né? Só o primeiro dia aqui é deoraita. Nos demais dias de Sukkot, só é mitzvah pegar as 4 espécies dentro do templo. Hoje em dia, que não temos o Michigan, né? Pegamos as 4 espécies nos demais dias de Sukkot, só em lembrança ao templo. O único dia em que a mitzvah é deoraita é no primeiro dia, quando o primeiro dia ele coincide aqui com o Shabat e recitamos o Sheharianu no domingo, um dia que é Derabanan. E em lembrança ao templo, né? Outro caso é de que alguém se esqueceu de recitar o Sheharianu na primeira vez, que movimentou, né? Escureceu aqui um pouquinho. Que se movimentou. Ele diz o seguinte, que é o único dia que a mitzvah de orar, que é no primeiro dia, quando o primeiro dia coincide com o Shabat, recitamos o Sheharianu no domingo, um dia que é Derabanan. E em lembrança ao templo. Outro caso aqui é de que se alguém esqueceu de recitar o Sheharianu na primeira vez, que movimentou o Lulav, ele faria no dia seguinte, no dia em que lembrar. Ou seja, alguém que não tinha Lulav no primeiro dia, fará Sheharianu no dia em que fizer a mitzvah pela primeira vez, como ele diz aqui, né?
mesmo que seja no dia de Rabanã em lembrança ao Michigan, né? Michigan. Assim a gente retorna a pergunta, por que o Sefirat Haomer não tem Shehayanu, mesmo que é de Rabanã em lembrança ao tempo, conforme vimos aqui é o caso do Lulav em algumas situações? Por que não tem? Qual é a diferença dele para os outros, né? Existe aquela questão, como é que fica? Existe alguma diferença? Agora vamos à resposta, vou usar a resposta aqui do Meirim, a quinta pergunta. Olha só, o Meirim alega que o Shir Haniun de Sefirat Haomer já está incluso no Shir Haniun do Yom Tov, que provavelmente ele se refere ao Shir Haniun que foi citado no Kiddush da noite do Seder, né? Essa resposta aqui também fica complicada, pois antes de tocarmos o Shofar e o Rosh Hashanah, recitamos o Shir Haniun, né? Mesmo que no Kiddush da noite anterior já o recitamos. O Shir Haniun é pelo Yom Tov, não pela mitzvot. Dizer que o Shiranion do Kiddush de peça valerá para Sefirat Haomer 24 horas depois é meio forçado. Pode ser que a intenção do Meiri não seja o Shiranion da noite do Seder. Talvez ele queira dizer que ao final da contagem, quando recitamos o Shavuot, o Shiranion do Yom Tov de Shavuot valerá retroativamente para Sefirat Haomer. Eu tenho em minhas mãos aqui o livro do Mishnah Yavet, ele explica que o Meiri, como se referia na Shiranion do Kiddush da noite do Seder, que valerá para Sefirat Haomer. Ele acrescenta que provavelmente o Meiri sustenta a linha segundo a qual não se faz Shiranu para o Shofar nem para o Lulav, pois já o recitou do Kiddush da noite anterior. Essa opinião aqui existe e é trazida pelo Rick Magish, pelo Rosh. Contudo, aqui somos obrigados a refutar essa ideia, pois no final do tratado do Rosh Hashanah, o próprio Meiri diz que recitamos Shiranu sobre o toque de Shofar e concluímos que o Meiri não segue a opinião que quis lhe impor ao Mishnah de Yavet. Então, como podemos explicar por que o Shiranu da noite de Seder é suficiente para cobrir o Sefirat Haomer? Voltando aqui à pergunta do início, será que não há outro motivo por que não recitamos o Shiranu por este motivo? A sexta pergunta é o seguinte, eu tenho ela aqui na minha mão, foi feita aqui por que a oferenda do Homer é feita de cevada? Bom, todas as oferendas do tipo Menahot, de farinha, são de trigo. Há somente mais uma mirra que é feita com a cevada em vez de trigo. Tipo aquela trazida pela Sotá, uma senhora cuja marido advertiu que não se escondesse com determinado homem, né? E testemunhas haviam se esconder com ele. Nesse caso aqui, o marido a trazia o templo, ela deveria trazer uma oferenda de cevada e tomar uma água especial. Se ela pecou de fato, ela morreria, assim como o homem com quem ele pecou. Se era inocente, estas águas lhe traziam bênção. No caso de Sotá, é dado aqui um motivo, já que a senhora se comportou como um animal, trará oferenda de cevada, que é alimento de animais. Já para a oferenda do Homer não é trazido o motivo. Quando chega o Shavuot, ofertamos 2 pães que são feitos de trigo, que é o alimento de seres humanos, né? Porque é a oferenda de antes do Homer, né? É de cevada. Aí vem a sétima pergunta, por que não há Benjamin na Havdalah de Motzei Yom Tov? Bom, todo o Motzei de Shabbat saiu do Shabbat na hora da Havdalah, entre a bênção de Hagefen, ou Hagefen, e a bênção do fogo, que recitamos a bênção de Benjamin e tiramos as especiarias. Isso aqui é uma espécie de consolo a partir da Nashama e Yeterá, da alma extra, no caso, né? Que havia no Shabbat, que eu já falei no vídeo anterior, né? Na Nashama e Yeterá, para nos consolar, que preenchemos este vazio com um bom aroma, pois o único do sentido que a alma tem prazer direito é o olfato, né? No Monte Sair do Yom Tov, na série do Yom Tov, nós tiramos o Benjamin na Havdalah. Agora, por quê? Ou poderíamos deduzir que daqui que no Yom Tov não há Neshama Vieterá, não há uma alma extra como no Shabbat, né? No Shabbat temos uma alma extra. Mas veremos aqui que não é tão simples. Aqui no tratado que eu tenho em minha mão, no tratado de Pesachim 102b, a Gemara explica qual é a origem das birahot do Kiddush, quando o Yom Tov, né? Quando o Yom Tov coincide com o Motzei Shabbat. Nessa ocasião aqui, ele faz um combinado de Kiddush com Havdalah, conhecido pelo acrônimo de Yaknehaz. É verdade que fora de Israel se faz Shehanu Kiddush, né? No segundo dia. Entretanto, em Israel, este dia é o dia do Haomer, né? Então, ele se faz como o Derabanan, mano, nossos sábios. Aí eu tenho uma lista aqui do
o Yavim, que é o vinho da bênção de Hagvé, Kiddush, que é a santificação, que é Baru, Asher, Baru, Barun, o Ner, que é a vela, a bênção de Borem Orech Maosh, a Havdalah, que é Baru Hamavdil, o Zeman, que é o Sheher Hayanu. Então, são as perguntas. A pergunta aqui do Rashbam é essa: ó, onde foram para os Benzamin, as especiarias? Bom, aqui deduzimos daqui que no Yom Tov, teremos aqui o Benzamin na Havdalah da história de Yom Tov. O Rambam, em seu livro o Vitahom, ele escreve um ponto interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte, ó: há uma Neshama Yeterá, ou melhor, uma rua Yeterá, um espírito extra, um Yom Tov, mas ela não sai da pessoa do monte, sai do Yom Tov, por isso não precisa de Benzamin. Já a Neshama Yeterá do Shabbat sai quando ele termina, conforme consta no tratado de Tanid, 7b, que diz, ó: o pastor que diz que o eterno Shabbat se absteve de todo o trabalho, e vai na faixa, e descansou. Vai na faixa pode ser lido como vai na faixa, aí alma. Diz o resto Lakish, diz o seguinte, ó: quando a pessoa passa o Shabbat aí pela perda da alma, para consolar a alma pela perda, tiramos Benzamin no monte sem Shabbat. Segundo o Ramban, o motivo que não tiramos Benzamin é o monte Yom Tov, e é o fato de não perdermos a Neshama e terá que recebemos com ele, ou seja, a alma extra, igual a gente recebe no Shabbat, né, para a questão da alimentação. Agora, isso requer uma explicação. Como pode ser? Sabemos que Shabbat é superior a Yom Tov, né? Como a Neshama e a Terá de Shabbat vai embora. Enquanto a Neshama e a Terá de Yom Tov, ela permanece. Bom, vamos sair daqui, sair o caminho a seguir nos traços dos nossos mestres, os rabinos, os homens mais sábios do regimento da Torá. Aqui tem a resposta, caminho para a resposta. Tem aqui, ó: santidade do Shabbat versus santidade de Yom Tov. A Gemara no Tratado de Pesachim, 117b, traz o texto da Berachá do Kiddush, ou do Kiddushim, e da oração de Yom Tov, e o compara com o texto do Berachá do Kiddush, da oração do Shabbat. A bênção do Shabbat termina com Baruch Atah, que ele começa assim, ó: Baruch Atah Hashem Mekadesh HaShabbat. Baruch, que significa o Shabbat, a bênção, Baruch Atah Hashem Mekadesh Israel Ve'Razalmin, que santifica Israel e os dias especiais. Então, Baruch Atah Hashem Mekadesh HaShabbat, Baruch, que santifica o Shabbat, né? Por que no Shabbat não terminamos com Mekadesh Israel Ve'Razalmin? Que santidade de Israel é Shabbat? Bom, a Gemara que ela responde que Shabbat, que via Vekaimah, Shabbat é diferente. Então, Baruch Atah, que significa o Shabbat, a bênção Yom Tov, termina com Baruch Atah Hashem Mekadesh Israel Ve'Razalmin, que significa santifica Israel e os dias especiais. Por que no Shabbat não terminamos simplesmente com Mekadesh Israel Ve'Razalmin, ou seja, que santifica Israel Shabbat? A Gemara que ela responde que no Shabbat, que via Vaikmar, Shabbat, é diferente, pois é um dia fixo desde a criação do mundo, e acontece automaticamente, sem a interferência de nenhum ser humano, já que a cidade do Shabbat é fixa, acontece por si mesmo, não temos participação nisso. Por isso, Baruch Atah Hashem Mekadesh HaShabbat, ou seja, a fonte das bênçãos é tu Hashem, que santifica o Shabbat. Já os Hagim, as festas ao longo do ano, dependem de fixarmos o início do mês. Isto, no caso aqui, ele se realiza por meio das testemunhas que viram a lua nova e a determinação do tribunal rabínico, ou seja, os Hagim dependem da santificação feita pelo povo de Israel, né? Portanto, cabe dizer Mekadesh Israel Ve'Razalmin, que santifica Israel e as datas especiais, né? Diz aqui o versículo de Nação Parashat, que vai para 23:2, fala aos filhos de Israel, diga-lhes, na épocas especiais as quais devem celebrar como feriados sagrados ao Eterno. São as seguintes minhas épocas especiais. Aí ele vai e diz. A palavra otan, que no caso significa as quais, pode ser lida como aten, vocês, né? E lendo aqui novamente, significa há épocas especiais que vocês devem celebrar. Mesmo se os filhos de Israel se calcularem errado nisso no mês, fica valendo como determinada e a santidade recai conforme o veredito do tribunal terrestre. Ah, mas eles erraram o cálculo. Mas fica assim, por quê? Porque, na verdade, eles refazem a contagem, né? Quem puxa aqui a santidade do Hagim são os filhos de Israel. Por isso, cabe dizer as palavras sagradas, né? Que ele diz o seguinte aqui,
que Mikadesh de Israel Verrazamanim, que santifica Israel e os dias especiais. Os livros sagrados aqui explicam essa ideia mais profundamente, mostrando como ela nos ensina a diferença da essência entre a santidade do Shabat e a do Yom Tov. A santidade do Shabat não depende de nós, nem de nossa preparação. Ela desce integralmente de cima por meio do Eterno, né? Do movimento que o Eterno faz sobre a questão do seu próprio, né, dia de sagrado. A santidade do Shabat ele não depende de nós, nem de nossa preparação. Tanto é que a Gemara diz no Tratado de Shabat, que Hashem declara, aqui eu tenho um texto aqui, eu vou ler para vocês. Ó. Disse Hashem a Moshe: tenho um bom presente nos meus tesouros e no seu nome Shabat. Desejo dar aos filhos de Israel, vai e comunique-os. O Shabat mesmo é um presente. O recebemos sem esforço espiritual de nossa parte. O Shabat também é chamado de Shabat, Shabbaton Kodesh Lachen. Shabat do Shabbatot, santo para o Eterno, mostrando que o Shabat, com sua santidade, pertence a Hashem. Já a santidade do Hagim depende da nossa preparação, do nosso empenho, lógico. Quanto melhores forem os recipientes preparados por nós, maior será a revelação. O submete no uso, influência de santidade do Eterno. Nesse caso aqui, não se trata de um presente que vem de cima, sem nada fazer, mas sim depende da Itarut Diltata, do nosso despertar vindo de baixo. Né? Por isso o Mekadesh de Israel, o Eterno santifica Israel. E através disso, receberemos os Amanim, os Amim e o Tovim. O fenômeno que a Gemara escreve que Shabat não precisa ser santificado. Mas Yom Tov precisa que Israel faça sua parte, fixando os meses. Ele demonstra espiritualmente falando das partes fixas dos meses, que demonstra que espiritualmente falando aqui, que funciona da mesma forma. A santidade dos Hagim depende de nosso preparo e dedicação. Né? Tem uma explicação aqui do Rambam, e respondendo à sétima pergunta. O Shem Ismael traz o nome de seu pai, o Avner Nezan, que se explica aqui o que dizia o Rambam. Ele diz o seguinte: mesmo que há Neshama e Terá Yom Tov, não precisamos dos Bezanim da Havdalah, pois não perdemos o Neshama e Terá do Yom Tov. Então, surge aqui a questão: por que perdemos a Neshama e a Terá de Shabbat e a de Yom Tov não? A resposta é que quando algo vem fácil e gratuito, um presente dos céus, é fácil perder. Já tudo que vem com esforço, dedicação e muita labuta permanece. Né? E aquela história, o que vem fácil, vai fácil. Shabat, ele é um nível espiritual de uma santidade maior que Yom Tov, mas sua santidade e Neshama e Terá são um presente. Mas sua santidade sim, Neshama e Terá. Quando acaba o Shabat, se vão. Precisamos de Bezamin. Já a santidade de Yom Tov e sua Neshama e Terá é por aquisição, dependendo dos utensílios que preparamos para receber essa santidade. Né? Quando alguém adquire algo com suor, com empenho, aquilo que não se perde, fez facilmente, aí faz parte dele. Essa é a diferença entre Matanan, presente, e Kenian, algo que você adquire. Mesmo que um Tov vá embora, a sua santidade adquirida ela não vai, a sua santidade ela permanece. Por quê? Por causa do seu esforço, por causa da sua dedicação, pelo que você impôs na sua vida, né, como santidade, como você se preparou para receber o dia sagrado, o Shabat. Então isso é o que representa a santidade parte, e mesmo sem merecer. Recebemos esse nível como presente. E isso repete anualmente, quando todos os fluidos retornam, todas as revelações estão novamente presentes. Hashem nos eleva. Quem tem as antenas corretas consegue sentir essa elevação espiritual, quem está ligado, né? A cada ano novamente. Hashem, ele nos eleva ao 49º portão da santidade. Entretanto, que no dia seguinte, quando o objetivo foi alcançarmos, caímos de volta ao ponto inicial e perdemos a elevação espiritual. Para receber a Torá, precisamos nos esforçar. Tudo novamente chega no mesmo degrau espiritual. Isso ocorre a cada ano. O Rebbe Baruch de Mezibus, neto do Baal Shem Tov, dizia: em Pensa no Egito, Hashem publicou o Pensa sobre as portas. Isso é uma dica para o que devemos fazer, né? Abram-me uma abertura, como ele diz aqui, abram uma abertura com uma porta de uma agulha, vocês fazem sua abertura. Isso, justamente. E ele diz aqui: e eu os ajudarei a abrir uma porta do tamanho de um salão. Vocês precisam primeiro despertar aqui embaixo, e eu os ajudarei, mas façam despertar daqui de baixo, que façam sua parte, ou seja, cada um de nós tem que fazer a nossa parte para receber o Nefesh, né, a alma extra, né, do Eterno. Já o Rebbe Abronimus, neto de Baal Shem Tov, ele falava sempre essas coisas, e as palavras dele são muito sábias, né? Já em Pensa, diz o Rebbe Baruch, que ele diz que o Hashem
do Pesach, Hashem, passar a rabetar. O Eterno pulou pela porta. Não era preciso a abertura da nossa parte. O Eterno não esperou que ele abrisse nada. O Eterno pulou sobre as portas e tudo ocorreu por si só, sem nenhum despertar nosso daqui de baixo. Nesse aspecto, o Pesach é parecido com o Shabat, e não com os demais Hagim. Por isso, bem aqui, a Torá chama de Pesach de Shabat, Mimaharot HaShabat. E este é o motivo porque justo depois deste dia de Pesach, o Shabat, começamos a contar as domé. Diz aqui a Torá que agora que vocês chegaram lá em cima de uma vez e voltaram ao normal, perdendo os 49 dias de santidade, precisam iniciar a contagem do domé, subindo a cada dia com suas próprias forças, galgando os 49 níveis de santidade. É chamado de os fartem lachen. Vocês contarão para si, para seu próprio benefício. Agora é mais devagar a contagem do menos, leva a galgar gradualmente em 49 dias com o nosso próprio esforço, que toda aquela elevação que a Hashem nos elevou em um único dia. Por isso, meus irmãos, que bem aqui na mitzvah de Sefirat HaOmer, o primeiro dia do Pesach é chamado de Shabat. O Ben Ezra, em seu livro Agrad de Galá, ele observa um detalhe muito interessante. Ele fala o seguinte, que a Parashá de Pinechas traz novamente todos os Hagim, desta vez para especificar as oferendas de Musaf, as oferendas extras, além da oferenda diária do Tamid, que trazendo nos dias especiais como um acréscimo da santidade. O Agrad de Galá observa que nesse trecho aqui, a Torá escreve ao lado de cada Hag a seguinte expressão. Olha que interessante que ele fala aqui, ó. Feriado sagrado será para vocês. O que significa? Significa como se traz a Kedushá, a santidade do dia. Lachen, através de você diretamente do Shabat. Agora, diz aqui a Agrad de Galá, que ele fala, na Parashá de Pineh, o único Hag que não tem a palavra Lachen para vocês é o primeiro dia de Pesach, pois não é Lachen. A sua santidade não vem com um esforço. Ela vem de Hashem, onde já volta o Lachen. No dia seguinte, no qual começamos a contar onde já está escrito, os Farten Lachen, vocês contarão para vocês. Então ele explica que quando se conta o primeiro dia, aí, no primeiro dia do Omer, nós recebemos, né, a santidade do Eterno do começo e depois começamos a contar até chegar ao 49º portão da santidade, né? No primeiro dia aqui de Pesach, vem tudo de cima, não é Lachen. A partir daí nós temos que completar com o Lachen, com o nosso esforço para trazer santidade. Fazemos de tudo para recortar, para recobrar, no caso, e alcançar novamente tudo que conseguimos na noite de saída do Egito, na noite de Sedé. Agora, qual é o objetivo deste presente divino, se o perdemos já no dia seguinte? Há duas respostas, eu tenho aqui. Uma, para o Eterno tirar do Egito, era imperioso, que antes disso, nesse nível, e saíssemos da impureza do Egito. Duas, mesmo que perdesse esses níveis, já ter passado por lá, fica mais fácil repetir, né? Que em nossa Parashá de Vaikra 23:15, assim parece do Arizal fala a mesma coisa, ele confirma o que eu estou dizendo aqui. Ele diz aqui que o mesmo ocorre com cada ser humano. Nossos sábios dizem que o bebê prende toda a Torá no ventre de sua mãe antes de nascer. E isso é muito interessante porque isso é pura verdade. Antes de nascer um anjo, o anjo ele faz esquecer de tudo. Qual foi o objetivo de todo esse estudo? Responde o Gaon de Vilna, ele diz o seguinte, depois do nascido fica mais fácil aprender, por isso já foi estudado uma vez. Ou seja, a criança, quando está dentro do ventre da mãe, ela já estuda a Torá. Aí o anjo faz ela esquecer e quando ela nasce, ela vai estudar novamente, entendeu? Todo ano, cada alma já chegou nesse ápice dos 49 graus da santidade. Toda alma que segue a Torá. Mesmo que foi uma dádiva divina, sem nenhum esforço de nossa parte, já temos a possibilidade de chegar nisso com a força de nosso trabalho. Isso é Sefirat HaOmer. Agora fica claro, né? Não sei se você, eu creio que você deve ter entendido, que agora fica claro o motivo de por que Sefirat HaOmer tem início no segundo dia de Pesach e não no primeiro, né? Na primeira noite já chegamos ao ápice, mas o perdemos. Agora sabemos que toda a fidelidade retornar ao ponto onde já tivemos no primeiro dia de Pesach, por dádiva dos céus, né? Dos céus que caímos. Precisamos iniciar o nosso próprio esforço de bem. Isso só pode ser iniciado no segundo dia da contagem do Omer, né? Sem o Shechayanu. O Maguid de Koznitz disse este também o motivo da ausência da bênção do Shechayanu sobre a contagem do Omer. O Shechayanu se faz sobre algo novo, sobre um Hidush, por exemplo.
Mas o que vamos começar agora é algo que já cansamos ontem, na noite do Sedé, como dizer assim, né? Talvez se pode interpretar assim o Meirim, que além que se não se faz Shereanu por ser filha de Salomé, porque já o fazemos no Kiddush do Yom Tov. Já fizemos Shereanu na noite de Sedé, quando o Eterno nos elevou aos maiores níveis de santidade. E perdemos este nível, agora vamos recomeçar a galgar, já que já chegamos a um mérito, ao nível do primeiro dia, então não fazemos Shereanu pelo retorno. Os Askenazes, no texto recitado aqui, após a contagem, ele diz o seguinte, eu tenho um texto aqui que ele fala, Ribono Sheolam, mestre do universo, Hashem nos ordenou a contar a contagem do Homem, para nos purificar de nossas impurezas, e eu possa retificar o que eu estraguei. E que eu possa me purificar e me santificar com a cidade superior, que do Shel Malá. E através disso que tem influência abundante em todos os mundos, e que nos purifique e nos santifique com a sua santidade superior. Né? Amém, sei lá. Essa expressão aqui, santidade superior, ela não é muito conhecida nem usada em outros contextos. Né? Como assim santidade superior? Toda a finalidade de contar o Homem, né, é justamente para chegar a Kedushá Shemalá, ou seja, a santidade superior, da qual já desfrutamos na noite do Sedé, o Melimá lá, ou seja, sem nosso esforço, e perdemos depois. Né? Aquela coisa, ser humano ou animal. Nossos sábios dizem que em alguns lugares que uma pessoa que não anda no caminho da Torá é comparada a um animal. O primeiro passo que fala sobre as oferendas é o passo de Vaikra 1:2, que ele diz o seguinte: quando um homem de vocês trouxer ao Eterno um sacrifício de animal, do gado, da ovelha ou cabras, vocês oferecerão o seu sacrifício. Dizem nossos sábios aqui, no Hilo 50, diz nossos sábios, ele diz o seguinte, é interessante, ele fala o seguinte, ó, de animal, para incluir seres humanos que parecem animais. Daqui eles disseram, se aceita o sacrifício de pecadores de Israel para que eles façam techuvá. Outra Gemara aqui, que é a Gemara em Sotá 22ª, diz, quem não estudou e não revisou sobre ele, diz a Torá, semearei a casa de Israel e a casa, né, de Erudá, com semente de homem e semente de animal. Isso está em Emiarro 31:17. E Bresbachabá, ele diz que se o ser humano merece dizermos a ele, você foi criado antes dos anjos, entretanto ele se não merece, dizemos a ele, até mesmo uma mosca veio antes de você, né? Um mosquito foi criado antes de você e a minhoca veio antes de você. Agora, qual é a verdadeira, não vou dizer, afirmação disso aqui? A segunda, o ser humano foi criado depois de todos os seres. Então, por quê? Porque quando o ser humano merece, ele, como vou dizer, lhe dizemos que foi criado antes. Cada um tem, além do corpo físico, um espírito. Esse espírito ele foi criado primeiro. Conforme constou logo no início de Bereshit, o Espírito Divino pairava sobre as águas. Eu tenho um texto aqui, de Bereshit 1:12, que olha só, que o nosso sábio diz o seguinte, trata-se do Espírito do profeta, do escolhido, né? Do escolhido, por isso que se fala, do escolhido, do ser humano ideal e completo. O corpo veio depois. Nossos sábios, uma vez, já até falou sobre alma também, né? Já num dos vídeos, se você der uma olhada nos vídeos atrás, eu falo sobre esse assunto. Né? Que ele fala que nossos sábios explicam que o ser humano, né? O Zar, dizem que ele veio antes dos anjos. O Zahar vem do radical Zar, que é purificar, assim, apurar-se. Quando o ser humano se aprimora a parte espiritual dele, predomina e, portanto, ele foi criado diante de tudo. Contudo, se o que o domina é o lado corpóreo e ele é puxado pelo mundano, então o mosquito veio antes. O corpo do mosquito foi criado antes do corpo do homem. Por isso, um sujeito que não estuda, não cumpre Torá e não se espiritualiza, está mais próximo de um animal e assim é denominado. Por esse mesmo motivo. Né? O Tehelim, o livro de Tehelim, e Evavot 61, de Tehelim 49:13, dá uma menção, que ele diz que vocês são Adam, vocês são chamados de Adam, enquanto as demais nações são chamadas de Adam. Agora, por quê? Se formos só pelo lado corpóreo, os animais foram criados primeiro em uma idolatria que nos refina, não terá o título de Adam, homem. Mas se a pessoa for espiritual e se refinar, irá atingir o grau de Adão. Por esse motivo, o Eterno diz, façamos o homem. Um versículo difícil de entender. Com quem o Eterno estava falando? Por que disse no plural? O Rashi traz a conhecida explicação que Hashem
consultou-os com os anjos. Mas os livros profundos explicam simplesmente que ao dizer façamos, Hashem está falando com o próprio homem, com a ajuda de Hashem. O homem precisa transformar o corpo físico e animalesco em Adam. Ele precisa chegar ao nível de Zahar, se redefinir, é melhor, de se refinar para se tornar Adam e não um animal. Então, quando você está longe da Torá, você é considerado como animal. E finalizando aqui, e continuando as respostas, depois do primeiro dia do Pensa, precisamos, vou dizer, perdemos aquele grau atingido da noite de Sené e voltamos a estaca zero, né? Ou seja, quando é igual uma bateria de celular, você usa, ela vai descarregando. Quando ela vai descarregando, você tem que carregar de novo. Assim também são todas as festividades. Quando todas elas passam, recarregamos de novo, esperamos de novo. Depois do primeiro dia do Pensa, perdemos aquele grau atingido da noite de Sené. E agora voltamos à estaca zero. Estamos sem níveis espirituais como animais. Por isso a oferenda é destevada, comida de animal. Agora temos 49 dias para nos transformar de animais a Adão, ou seja, de animal a Adão, de animal a homem, subindo de cada dia um grau. Por isso, meus irmãos, que a contagem diz tantos dias do homem, para lembrar que a cada dia que passa estamos nos afastando da cevada da comida do animal e nos aproximando cada dia mais da oferenda do trigo, comida de seres humanos de Shavuot. Agora isso responde à pergunta do Hidush, por que não contamos quantos dias ainda faltam? A resposta é que o mais importante é quantos dias passaram, quantos dias já nos afastamos do animalesco do homem. Por isso, é uma contagem, ascensão e progressiva, ao final do qual ofertaremos os 2 pães de trigo, comida de ser humano. Daquele dia, chegou ao nível de receber a Torá pelo próprio esforço, com o Itarutz de Tata, ou seja, despertar, vindo de baixo. O livro Vatered Yeshua explica o pastor, ele diz o seguinte: porém o homem, eu tenho aqui minha mão aqui, porém o homem com toda a sua riqueza não persiste, pois como qualquer animal é mortal. Este versículo aqui, ele compara o ser humano ao animal. A palavra riqueza tem o mesmo valor numérico de Homer, já as palavras ser humano e riqueza têm o mesmo valor numérico de contagem. O que é Sefirat Homer, a contagem do Homer? Retirar o Adam com sua riqueza da situação de animal, elevando ao nível de Adam. E assim respondemos a todas as perguntas do início, entendemos porque está escrito Mimacharot HaShabbat, porque o justo, o primeiro dia de Pensa é chamado de Shabbat, justo em relação a Sefirat Homer. Entendemos por que começamos a contagem de segundo e não no primeiro dia de Pensa, qual é a ligação entre o Sefirat de contagem e o Homer. Aí a gente descobre que por que contamos quantos dias se passaram em vez de quantos dias faltam. Porque não há Shechanianum pela contagem, e também porque a oferenda do Homer é de cevada. Entendemos tudo isso, seguindo a compreensão de por que não a Bensamim, na Rabudalah depois de Yom Tov. Recebemos aqui a santidade por meio de nosso esforço, Makadesh Israel e Razamanim, que santifica Israel e as datas especiais, enquanto o Shabbat traz uma santidade de cima para baixo, já vem do próprio Criador. Desejamos chegar a Shavuot por meio de nossos esforços, na preparação para merecer receber a Torá com alegria e dignidade, lógico. Então todos estes níveis atingidos com o nosso trabalho farão parte do nosso ser e jamais nos abandonaremos e jamais teremos a oportunidade de abandonar. Por quê? Porque se fizermos isso, a gente está negando a presença de Hashem como ela é. Então, meus irmãos, isso é o Sefirat Homer, isso é a nossa santidade que praticamos a todos os dias. Espero que você tenha entendido. Volte e veja, curte e compartilhe nossos canais. E que o Eterno, nosso Kadosh Baruch Hu, te abençoe. Shalom e aquele abraço.